Neste vídeo falarei sobre a solução IBM Guardian Vulnerability Assessment. Essa solução tem como finalidade descobrir vulnerabilidade em bancos de dados. Por exemplo, bancos de dados Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, PostgreSQL, Teradata, Netezza. Então, o objetivo aqui é mostrar a ferramenta em execução para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto de segurança de dados no subtópico vulnerabilidade em banco de dados. Eu vou abrir aqui a ferramenta. Nós iremos utilizar nessa apresentação uma versão trial da ferramenta, então está disponível para qualquer pessoa utilizar em 30 dias, claro, com algumas limitações em relação à versão full. Nós vamos clicar aqui no terceiro link dessa aba esquerda, da coluna esquerda, que é Access Database Vulnerabilities. Então, cliquei aqui e ele vai aparecer essa tela onde eu já estava, Security Assessment Builder. O que essa tela faz? Você vai criar um nome para o seu Assessment Vulnerability e adicionar os bancos de dados que vai rodar as vulnerabilidades. Nesse caso, com uma versão trial, eu não posso criar uma nova, mas eu posso modificar as que já estão criadas aqui. Então, eu clico aqui em VADB2, dou Modify. Aqui eu coloco meus bancos de dados que eu quero rodar. Nesse caso aqui, eu vou apagar o que já estava aqui, para criar um do zero com vocês. Vou colocar um Add Data Source. E aqui eu vou adicionar um novo banco de dados. Então, eu dou um New. No meu caso aqui é DB2, vocês escolhem qual que é para o banco de dados de vocês. Então, eu vou colocar aqui DB-Demo. Vou colocar, então, no meu caso, que é DB2, no campo Database Type. O usuário e senha que vai ser utilizado para fazer essa verificação. Aqui já vai, então, uma explicação de como funciona a ferramenta. Uma conexão JDBC vai ser feita no seu banco de dados e ela vai consultar as tabelas de metadados para verificar como está configurado o seu banco de dados. Por isso, você precisa de um usuário com a permissão de consulta. Ah, Vinícius, mas quais tabelas de metadados ele precisa? Já tem um script que a própria ferramenta fornece com os grants específicos. O script é pronto, você não tem que montar o script, você apenas tem que executar o script no seu banco de dados. Ele já vai conceder as permissões necessárias para executar a ferramenta Guardian VA. No meu caso aqui, eu já sei o usuário. B2 Blue. E aqui eu coloco o nome do IP e a porta. No meu caso aqui, eu vou utilizar um banco de dados aqui do ambiente da Peralis. Então, eu preciso saber o quê? O IP dele. Eu pego o IP desse meu servidor. Coloco também a porta. E o nome do banco de dados. Dou um Apply e faço um teste de connection. Dou um Back. E ele já está adicionado aqui. Seleciono o meu banco de dados, dou um Add, foi adicionado. Volto para uma tabelinha, ele está aqui. Não esquecer de colocar Apply, que ele vai efetivar a inserção desse banco de dados, para mim é o Security Assessment Builder, e eu posso aqui colocar quantos bancos de dados eu quiser. Nessa versão trial, eu tenho uma limitação de até 10 bancos de dados. Muitas perguntas que muitos clientes
fazem Vinícius, eu posso colocar só o mesmo SGBD, por exemplo, aqui só DB2 para esse Assessment Builder? Não, você pode colocar, é um ambiente heterogêneo, quantos de todos aqueles suportados, tudo misturado, um DB2, um Oracle, um SQL Server, por aí vai, ok? Dou um back, seleciono a política aqui do Vulnerability Assessment e aperto o botão Execute. Feito isso, ele já está rodando no meu banco de dados. Ele já vai para uma fila de job, onde eu vou acompanhar o processo dele. Ele pode ter ficado lá na fila, no caso, como a gente não tem nenhum processo antes, então ele vai ser o primeiro da fila a executar. Então, você atualiza aqui, ele já vai estar running. Lá no banco de dados, vocês podem observar que ele já está conectado aqui, como eu falei para vocês, aqui é uma conexão Java. E aqui é o select que ele está fazendo no meu tabela de metadados. No DB2, nessa versão aqui, ele demora cerca de 3 a 5 minutos. Vamos aguardar um pouquinho. Então, aqui eu consigo ficar monitorando o processo até o seu término. Então, está aqui, DB demo, horário que começou, que vai terminar. Enquanto isso, falar um pouquinho para vocês o que significa vulnerabilidade de dados. Vulnerabilidade de banco de dados é um tema que, aparentemente, para muita gente ser novo, ele é um tema que já há muito tempo, muitos países já se preocupam com isso. Nada mais é do que você configurar o seu sistema gerenciador de banco de dados de maneira segura. Vinícius, dá alguns exemplos concretos do que é configurar de maneira segura. Se você estiver usando a porta default do Oracle, por exemplo, que é 1521, é uma vulnerabilidade. Você não pode utilizar a porta default no ambiente de produção ou ambiente crítico. Se você estiver utilizando uma permissão public para uma tabela de usuário, é uma vulnerabilidade. Se você não configurou uma variável que deixa, por exemplo, a variável do número de tentativas até bloquear o acesso de um usuário no Oracle, é uma vulnerabilidade que a pessoa pode ficar tentando a senha ali até conseguir entrar no banco de dados. Se você não configurou, aplicou o último fixpack, que tem uma correção de segurança grave, é uma vulnerabilidade. Tá ok, Vinícius, mas quem define isso? Aonde está publicado isso? Todas essas informações estão publicadas em 3 repositórios sobre segurança, que é o CVE, CIS e STIC. Vinícius, o que é CVE? CVE, Common Vulnerability and Exposures, CIS, Center for Internet Security, e STIC, Security Technical Implementation Guide. Eles, em suma, são repositório onde são publicadas informações sobre vulnerabilidade de banco de dados. Não só banco de dados, vulnerabilidade e segurança de forma geral. Uma delas é banco de dados. E aí, toda vez que é publicado, é gerado um número, um código mesmo de identificação. E aí, o Guardian, o que ele faz? Você tem que atualizar toda vez que esses repositórios são atualizados, você descarrega o arquivo, e ele vai confrontar. Olha, você está configurado como essa variável. Se você não estiver assim, você está vulnerável. E aí ele te dá ele fala que você não passou nesse item. E item por item ele faz isso. Então, vamos ver se nosso relatório terminou. Então, completed, terminou. Então, vamos ver o resultado. Para ver o resultado, volta na terceira, no Access Database Vulnerability, seleciona o que a gente rodou e View Results. E aqui, de 0 a 100, tiramos 33%. Ou seja, estamos 67% vulnerável. Então, de todas as vulnerabilidades conhecidas para esta versão do DB2, só estamos seguros em 33%. Aqui são as 3 repositórios mundiais que eu citei para vocês, o CIS, STIC e CVE. O que é interessante esse relatório? Essa tabela indica para vocês erros do tipo de categoria privilégio, erros da categoria autenticação, configuração, versão e outros. Em níveis de criticidade, vai desde o crítico até o info. Então, por exemplo, em privilégio, nós não passamos em 37 e passamos em um só de erros críticos sobre privilégio. Então, isso significa que o nosso ambiente está muito vulnerável.
E aqui embaixo você tem os detalhes de tudo que ele rodou em 218 itens, ele mostra os resultados para vocês. Então, por exemplo, para vulnerabilidade, ele checou se a Syscat.audit policy e a Sysbm audit policy estavam ou não com acesso público. E estava com público, então isso é uma vulnerabilidade. Então ele cita a nota, ele cita por que ele está como se fosse, né, você não passou nesse teste, e ele falou o que você tem que fazer. Como essa versão não é full, ele não dá o comando e não dá a recomendação por completo que você tem que fazer. Mas nessa versão trial, eu aconselho os nossos clientes, já dá uma noção muito grande sobre o ambiente de vocês, como que nota vocês estão. Então, né, a recomendação aqui, caso vocês realmente, poxa, né, um tamo crítico, e aí vocês decidem ou não adquirir a versão full. O que mais que é interessante vocês verem nesse relatório? Nesse relatório, vocês podem colocar aqui um gráfico de como que vocês estão progredindo em relação às suas notas. O que significa isso? Toda vez que você tem as vulnerabilidades e você melhora, você corrige, você vai aumentar essa nota. E toda vez que roda de novo, você vai ter uma nova nota. Pode melhorar ou piorar. Ah, Vinícius, me dá um exemplo que melhore. Por exemplo, eu tiro o public dessas duas tabelas. Dá um exemplo que piora. Eu posso desconfigurar uma variável que diminui a resiliência do meu banco de dados. Ok? Então, por exemplo, eu vou lá e coloco essa variável aqui, se eu tivesse passado nela, ela está enable. O correto seria estar disable. Mas porventura, alguém foi lá e colocou enable. Consequentemente, você piorou a sua nota. Não passou nesse item, que pode piorar a sua nota. Então, eu aconselho aqui todo mundo acompanhar essa evolução. O correto é você sempre ficar perto de 100 para ter um ambiente de banco de dados seguro. Esse relatório vocês podem gerar em PDF, é só fazer o download do PDF aqui, ele já vai salvar em PDF. E também vocês podem fazer os filtros para selecionar. Se nós tivéssemos rodado para vários tipos de SGBD, você poderia selecionar quais que vocês queriam ver aqui. Se você tivesse selecionado, se a gente quisesse selecionar só os erros críticos, eu clico crítico aqui e apply, ele só vai me mostrar os erros críticos. Eu tinha colocado o Sybase aqui, vou voltar para o DB2, né? Ele só vai montar os erros críticos, ok? Então, aqui você tem um filtro aqui para poder gerar um relatório e mandar para a auditoria, mandar para a área de segurança, mandar para a área de DBA, mandar para a área que cuida da segurança da sua empresa, para que aí sim melhorar o controle de vulnerabilidade dos bancos de dados da sua empresa. Ok, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Deixo aqui já à disposição, caso vocês queiram rodar no ambiente de vocês, da empresa de vocês, contate-nos via o site da Peralis, que será um prazer poder rodar um Guardian Vulnerability Assessment em uma das bases de dados do ambiente de vocês. Obrigado.